Nesse vídeo a gente vai resolver a integral da secante de x, só que sem usar aquele truque famoso em que você multiplica a parte de cima e a parte de baixo aqui pelo termo secante de x mais tangente de x. Eu já fiz um vídeo em que eu faço essa integral por meio desse truque, que é o vídeo anterior a esse, mas esse vídeo aqui a gente vai fazer uma outra maneira que é mais natural de conseguir, sem ter que ficar decorando algum truque específico, que só vale para esse caso que está aqui diante de nós. Bom, então para isso, né, para não precisar usar o truque, a gente vai ter que reescrever a secante usando o cosseno. A gente sabe que a secante de x é igual a 1 sobre cosseno de x. Então eu vou reescrever essa integral como 1 sobre cosseno de x dx. E agora, do jeito que está aqui, não tem muito o que fazer. O que a gente poderia tentar a princípio era uma integração por partes. Só que uma integração por partes, fazendo, por exemplo, secante de x vezes 1, eu seria obrigada a integrar, a derivar a secante de x e a integrar 1. Só que a derivada da secante é secante vezes tangente. E a integral do 1 seria x. Então eu teria que integrar depois, né, quando eu fizesse a integração por partes, eu teria que integrar a função x, secante, de x tangente de x. E isso é muito mais difícil. Então, por aí não daria certo. Então, a primeira coisa que a gente vai tentar fazer aqui é reescrever isso como 1 sobre cosseno. E agora eu vou tentar fazer aparecer dentro dessa integral um seno. Porque se aparece um seno e um cosseno, fazendo a substituição u igual a seno de x ou cosseno de x, o du sempre vai ser a outra função trigonométrica. Então, se é seno, vai virar cosseno. Se fosse cosseno, viraria menos seno, mas aí tem uma relação entre elas que facilita a gente de resolver essa integral. Uma funciona bem com a outra na mesma integral, né? Usando mudança de variável. E para isso é fácil. O que a gente vai fazer é multiplicar em cima e embaixo por cosseno. Nota que isso aqui é diferente do truque anterior, porque é muito mais fácil a gente pensar em deixar um cosseno ao quadrado aqui embaixo, que está relacionado com a relação fundamental da trigonometria, do que multiplicar o secante por um negócio aleatório como secante de x mais tangente de x. Então esse é um truque muito mais natural, uma forma de resolver muito mais natural e que a gente consegue resolver outras questões também por meio dela. Bom, então multiplicando aqui em cima e embaixo por cosseno de x, a gente fica com cosseno de x sobre cosseno ao quadrado de x dx. Agora, usando a relação fundamental da trigonometria, que 1 é igual a cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, eu posso reescrever isso como a integral de cosseno de x sobre 1 menos seno ao quadrado de x dx. Agora, quando a gente chegou nesse ponto, eu posso fazer aquilo que eu me referi. Agora eu tenho um seno e um cosseno. Então, por exemplo, né, se eu chamo... Como eu tenho um cosseno de x dx, a minha ideia vai ser que isso aqui vire o du. Mas para isso virar o du, o u precisa ser o seno de x. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou chamar u de seno de x. E aí o du vai ser cosseno de x dx. Então, reescrevendo a integral acima em termos de u, né, usando a variável u, vai ficar cosseno du em cima, né, porque cosseno de x dx é du. E aqui vai ficar só 1 sobre 1 menos u quadrado du. Agora virou uma integral que a gente consegue resolver por meio de frações parciais. Por quê, né? Porque toda vez que a gente tem uma integral desse tipo, com uma constante dividida aqui por um polinômio, principalmente falando especificamente agora de funções quadráticas, né, de polinômios quadráticos, a gente pode, por meio das raízes desse polinômio, quando ele tem duas raízes reais, fazer uma separação. Por exemplo, imagina que eu tenho isso aqui, ax² mais bx mais c.
Então, existe um método que chama método de frações parciais, que eu não vou entrar muito em detalhes, ok, nesse vídeo, mas que ele vai separar isso aqui em algo, tá? Às vezes é um ax mais b, eu não vou entrar nesses detalhes, dividido por x menos a primeira raiz, mais 1b, sobre x menos a segunda raiz. Algo desse tipo. Porque assim, né, integrar isso aqui é mais difícil, mas integrar isso é mais fácil, se isso aqui for uma constante. Então essa aqui vai ser a ideia. Esse caso específico que a gente tem é mais fácil. A gente precisa apenas pegar a função 1 sobre 1 menos o quadrado e escrever isso como alguma coisa, né, uma constante sobre 1 menos u, mais uma constante sobre 1 mais u. Isso aqui porque as raízes dessa função aqui é 1 e menos 1, né? Isso aqui a gente pode fatorar como 1 mais u, 1 menos u, e fica desse jeito. Então, agora para descobrir se 1 e C2 é fácil, tá? A gente poderia até bater no olho aqui, a gente já consegue ver que tem que ser meio. Os dois tem que ser igual a meio. Mas se eu quiser fazer desse jeito aqui, também dá. Eu só reescrevo essa parte da direita, né? Assumo que tem que estar nesse formato. Reescrevo essa parte da direita como C1 mais C1 vezes U mais C2 menos C2U e 1 menos U quadrado. Ok, agora sim, eu tenho 1 menos U quadrado no denominador das duas frações, né? Aqui e aqui. Então, eu preciso igualar o 1 a tudo isso aqui. Ou seja, né? Eu preciso que 1 seja igual a C1 mais C1U mais C2 menos C2U. Como não tem nada que tem U aqui do lado esquerdo, eu sei que C1 menos C2 tem que ser zero. Porque assim, esse termo vai cancelar com esse termo. Já que não tem nenhum termo com U no lado esquerdo, esses dois tem que se cancelar, então vai dar zero. E eu sei também que o C1 mais C2, que são duas constantes somadas, tem que dar 1. Então C1 mais C2 tem que ser igual a 1. E como eles são iguais e a soma dá 1, a única possibilidade é C1 ser igual a C2 é igual a meio. Para quem é um pouco mais experiente em frações parciais, não precisaria fazer tudo isso, né? Batendo o olho já dá para você descobrir qual é o valor da constante. Depois eu posso fazer mais vídeos sobre frações parciais, gravar mais exercícios sobre isso, mas tem uma teoria legal por trás, que é interessante saber para quem está estudando cálculo. Mas o que importa no nosso caso é que a gente descobriu as constantes e, portanto, eu posso reescrever 1 sobre 1 menos u quadrado como meio, que multiplica 1 sobre 1 mais u, mais 1 sobre 1 menos u. Então, integrar 1 sobre 1 menos u quadrado du é a mesma coisa que integrar, né, meio, da integral dessa soma. Du. Mas agora ficou fácil porque a gente sabe que a primitiva de 1 sobre u mais u é ln do módulo de 1 mais u. A mesma coisa aqui. A primitiva de 1 sobre 1 menos u, só que aí vai ter um sinal de menos, por conta desse sinal de menos aqui dentro. Mas eu sei que essa primitiva, eu posso até fazer uma mudança de variável, se eu quiser, né, para chamar, por exemplo, v igual a menos u, aí eu consigo provar isso, mas não necessário. A primitiva é menos ln no módulo de 1 menos u. Okay? Essas primitivas são imediatas, não precisa fazer nada assim de muito complicado para achá-las. Então é só reescrever aqui isso como meio de ln, que tem uma chave, do módulo de 1 mais u, mais ln do módulo de 1 menos u,
Eu não vou escrever a constante, tá? É uma integral indefinida, então eu deveria escrever uma constante, mas eu não quero ficar tendo que carregar isso, então eu vou deixar assim. Isso aqui é uma primitiva da função, tá? Isso que importa. E agora, bom, vamos substituir o u pelo seno de x aqui, para a gente poder reescrever isso na forma que a gente quer. Meio de ln de 1 mais seno de x mais ln do módulo de 1 menos seno de x. Agora eu vou usar... desculpa, aqui é menos. Aqui é menos. Por conta desse menos aqui, que eu tinha acabado de falar. Agora eu vou usar uma propriedade do ln, né? A diferença de dois ln's vai ser o ln do primeiro dividido pelo segundo. Então, ln de 1 mais seno de x sobre 1 menos seno de x. Agora, para deixar aquilo no formato que a gente quer, tá? Eu já poderia parar assim, isso é um possível formato da primitiva, poderia deixar desse jeito, mas como eu quero deixar exatamente no valor que a gente viu no vídeo anterior, ln de secante mais tangente, eu vou multiplicar em cima e embaixo aí essa fração por 1 mais seno de x. Então, vai ficar assim. Meio de ln de 1 mais seno de x ao quadrado. Lembrando que eu multipliquei por 1 mais seno de x em cima e embaixo. E aqui vai ficar 1 menos seno ao quadrado de x. Né? Eu estou usando a mais b, a menos b. A fatoração. Produto notável. Isso aqui é cosseno ao quadrado. Só que repara uma coisa. Esse meio aqui, ele está multiplicando o ln, e eu tenho aquela propriedade de que se eu tenho uma constante multiplicando o ln, eu posso passar essa constante para cá como raiz, né? Como expoente. Então, tudo que está aqui, eu vou ter que elevar a meio. Bom, sem se preocupar tanto com aqui que é positivo, aqui que é negativo, isso é uma questão um pouco mais técnica. Mas passando aí a raiz para dentro do ln, vai cortar essa raiz com quadrado, aqui também. Então, vai sobrar só ln de 1 mais seno de x sobre cosseno de x. 1 sobre cosseno de x é secante. Então, isso é justamente ln. Aqui tem um módulo. Fica ln da secante mais seno sobre cosseno tangente. Pronto. Então, acabamos de mostrar, né? Isso aqui é uma primitiva, somando uma constante, eu obtenho outras primitivas. Mas a gente mostrou, então, que a integral indefinida da função secante de x, utilizando apenas a definição como cosseno, dá ln do módulo da secante mais tangente. Então, essa é uma maneira um pouquinho mais natural de fazer essa conta, que não precisa usar nenhum truque muito roubado. E se você gostou dessa explicação, eu tenho uma mentoria individualizada de matemática. É só entrar em contato comigo por meio do e-mail. Ela é focada em alunos universitários e eu ajudo você com vídeos personalizados e também tirando suas dúvidas ao longo da semana. Então, para mais detalhes, é só entrar em contato comigo pelo e-mail, que está aí nos comentários do vídeo, na descrição. E até o próximo vídeo.